Bom dia, galera, gente fina, bom dia, professor Pepe na área, hoje com vocês, Matemática E, aula 22, divisão de polinômios, primeira parte. Gente fina, falando de operações com polinômios, divisões de polinômios é o assunto mais importante que a gente tem aí, tá? É o que mais aparece nas provas de vestibular, ainda mais com uma pegadinha de divisão de multiplicidade, um monte de coisa que a gente vai ver daqui para frente. Então fique bem atento. Vem comigo, bora, vem cá. Seguinte, gente fina, quando você quiser dividir um polinômio P de x por um polinômio D de x, existe uma condição. Que condição que é essa? A condição é a seguinte, que o grau do dividendo, de quem? Do dividendo. O que é o dividendo? O dividendo é quem está sendo dividido. O grau do dividendo, que no caso aqui, quem que é o dividendo? É o P de x, tem que ser obrigatoriamente maior ou igual ao grau do divisor. Senão, não dá para dividir. Entendeu o que eu falei? Ou seja, para poder dividir dois polinômios, o grau de quem está sendo dividido tem que ser maior ou igual ao grau do divisor. Beleza? Beleza. Seguinte, eu posso dividir um polinômio do sétimo grau por um polinômio do terceiro grau? Sim. Eu posso dividir um polinômio do quarto grau por um polinômio do quarto grau? Sim. Eu posso dividir um polinômio do segundo grau por um polinômio do quinto grau? Não. Beleza? Estabelecemos aí a condição para que a gente possa dividir dois polinômios. Legal? Legal, prof. Massa. Antes de continuar, né? A gente vai fazer uma comparação aqui com a divisão de números, né? Números naturais. Se você pegar aqui, por exemplo, o número 18 e dividir ele por 5, quanto que vai dar, gente? Mais próximo é 3, 3 vezes 5 dá 15, vem para cá menos 15, sempre vem para cá com sinal trocado, lembra disso? E vai sobrar quanto? 3. Coincidência esses valores iguais aqui, por favor, tá? O que acontece? Vamos dar nome aos bois. Ah, professor, pode chamar de mimoso? Pode, brother. O 18, quem que é? É o dividendo, é quem está sendo dividido. Dividendo. E o 5, quem que é o 5? O 5 é o nosso divisor. Legal. O 3 é o resultado da divisão. Como é que a gente chama o resultado de uma divisão? Quociente. Então, é o nosso quociente, é o 3. E o que sobra a gente chama mesmo do quê? De resto. Galera, gente fina, eu pergunto para você o seguinte, eu posso escrever essa divisão da seguinte forma? Como assim, Pepe? Eu posso dizer que 18 é a mesma coisa que 5, que multiplica o seu quociente, que é 3, mais o resto, que é 3. Será que é verdade? Olha lá, 5 vezes 3 dá quanto? Dá 15, mais 3 não dá 18? Dá. Isso aqui é o teorema da divisão. Teorema da divisão, professor? Sim, é o famoso teorema da divisão. Muito importante isso. Para qualquer divisão você pode escrever esse teorema. E a gente vai trazer isso para quê? Para o estudo de polinômios. Como assim, Pepe? Se você tem um polinômio P de x, eu posso dizer que ele vai ser igual ao seu divisor vezes o seu quociente mais o seu quê? Resto. Sempre, ok? Tá aí, ó, né? O teorema da divisão. Ah, tá, Pepe, isso sempre é válido? Gente, eu vou fazer um asterisco gigante aqui, velho, porque isso aqui é deveras importante, é muito importante, ó. Um asterisco aqui, uma bolinha em volta. Tem que ficar ligado, isso aqui você tem que saber. Falou em divisão de polinômios, uma das primeiras coisas que você tem que lembrar é isso. Um polinômio é igual ao seu divisor, vezes o seu quociente, mais o seu o quê? Resto. Legal? Legal. Bom, nós temos dois métodos que nós vamos ver na aula de hoje, beleza? Que métodos que são esses? O primeiro deles, que é o método das chaves, tradicional método da chave. O que tem o método da chave, professor? Seguinte, é o processo euclidiano de divisão, beleza? Ah, legal, professor. Então, como é que a gente vai fazer?
Na verdade, você estuda isso aí há bastante tempo, tá? Você estuda isso desde o ensino fundamental, tá? Tem alguns colégios que explicam quando a criançada trabalha lá com monômios, binômios, trinômios e polinômios, explica esse processo de divisão, legal? É o processo da chave, o processo de divisão que a gente acabou de fazer ali com os números naturais. Sério, Pepe? Sim. Então, vamos dar um exemplo aqui para você compreender como é que funciona. Suponha que eu tenha um polinômio p de x de terceiro grau, x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 5x menos 4, ok? Fantástico. Suponha que eu tenha um outro polinômio d de x que tenha o primeiro grau. Então vamos lá, x menos 5, tá aí. Massa? Eu posso dividir esse polinômio p de x pelo polinômio d de x? Essa é a primeira pergunta que você se faz. Sim, posso, Pepe, porque esse polinômio aqui, Pepe, é um polinômio do terceiro grau. E esse aqui é um polinômio do primeiro grau. Então, o grau de quem está sendo dividido é maior que o grau de quem divide. Ou seja, o grau do dividendo é maior que o grau do divisor. Ah, legal, Pepe. E como é que a gente faz o processo da chave? Usando a chave. Você vai pegar aqui o dividendo, x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 5x menos 4 e vai dividir por quem? Por x menos 5. Coloquei na chave. A pergunta que a gente faz é sempre para os termos de maior grau dos dois, tanto do dividendo quanto do divisor. Que pergunta que é? Você pergunta para o divisor em relação ao dividendo. Por quanto que eu multiplico x? Que eu vou ter x ao cubo, x ao quadrado. E aí, esse valor que você encontrou vai multiplicar todos os elementos do divisor e os resultados vêm para cá com sinal trocado, ok? Então, a gente vai ter x ao quadrado vezes x, dá x ao cubo. Vem para cá o quê? Menos x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 5, dá menos 5x ao quadrado. Vem para cá mais 5x ao quadrado. Legal, vamos efetuar a conta aqui. Vamos ver o que sobra. Esse com esse vai sumir. Menos 2x ao quadrado com 5x ao quadrado vai dar 3x ao quadrado. Mais o 5x que sobrou ali, menos 4. Ainda dá para dividir? Ainda dá para dividir. Por quê? Porque o grau do resto é o quê? Maior que o grau do divisor. Ô Pepe, então só vamos parar a conta de divisão quando o grau do resto for menor que o grau do divisor. Perfeito, porque aí não dá mais para dividir. Ah, legal. Por quanto que eu multiplico x, que eu vou ter 3x ao quadrado? Notou que eu estou fazendo a pergunta para o termo de maior grau do divisor de novo, para o termo de maior grau do dividendo. Por quanto que eu multiplico x, que eu vou ter 3x ao quadrado? Por 3x. Então, mais 3x. 3x vezes x dá 3x ao quadrado. Vem para cá o quê? Menos 3x ao quadrado. 3x vezes menos 5 dá menos 15x. Vem para cá o quê? Mais 15x. Vamos efetuar a conta. Esse com esse vai sumir. 5x com 15x vai sobrar quanto, galera? 20x. Menos o 4 que estava ali. Não teve com quem somar. Você repete. Ainda dá para dividir? Dá para dividir. Porque o grau do resto é do primeiro grau. E o grau do divisor também é do primeiro grau. Então ainda dá para dividir. Só para a divisão quando o grau do resto for menor que o grau do divisor. Legal. Por quanto que eu multiplico x? Que eu vou ter 20x. Por 20. Ou seja, 20 vezes x dá 20x. Vem para cá com o sinal trocado. Menos 20x. 20 vezes menos 5 dá menos 100. Vem para cá o quê? Mais 100. Ou seja, esse com esse vai sumir. Menos 4 com 100 vai sobrar 96. 96 é de que grau? Como eu tenho um número só, é grau zero. Se é grau zero, é menor que o grau do divisor. Parou a conta. Ah, legal, Pepe. Então isso aqui é o resultado da divisão. Perfeito. Que é chamado do quê? De quociente. Quociente. Não se esqueça disso. Isso é o que, galera? É o resto dessa divisão. Ah, show de bola, carequinha do demônio. Legal. Ô, gente fina, eu vou aproveitar e já vou destacar algumas coisas muito importantes em relação aos graus. Legal? Legal. Então, presta atenção. A condição a gente já
colocou ali. Para poder dividir dois polinômios, né, um pelo outro, o grau de quem está sendo dividido tem que ser maior ou igual ao grau de quem divide, beleza? Agora, olha os resultados. Aqui era do terceiro grau, aqui era do primeiro. O resultado foi de que grau? Do segundo. Ah, Pepe, então eu posso dizer que o grau do quociente, grau do quê? Do quociente, é sempre o quê? Vamos colocar lá, vamos colocar aqui um G. Ó, G é de grau, vou colocar um GR de quem? Do quociente. Vai ser sempre igual. Vai ser sempre igual ao grau de quem está sendo dividido, que no caso é o polinômio P de x, menos o grau de quem? Do divisor, que no caso a gente chamou de D de x. Que coloquei outro parênteses aqui, não precisava, né? Tá aí, ó. Beleza? Ah, Pepe, simples. Então eu posso dizer que o grau do quociente é o grau do polinômio menos o grau do divisor. Exatamente. Ah, legal. Então, num português mais, né, mais frouxo, mais tranquilo, eu posso dizer que o grau do quociente, grau do quê? Do quociente, vamos deixar isso bem claro, porque é muito importante, tá? Do quociente é igual ao grau do dividendo, grau de quem? Do dividendo, menos o grau de quem? Do divisor, o grau do divisor. Fechou? Fechou. Agora olha o resto. O resto, no máximo, vai ser 1 a menos que o grau do divisor. Por quê, Pepe? Porque é o seguinte, gente, se o divisor é do primeiro grau, olha o exemplo, o resto tem que ser 1 grau abaixo, para poder parar a divisão. É ou não é? Ah, é verdade, Pepe. Então vamos falar do grau do resto, que é muito importante também. Grau do resto. Beleza? Aí eu pergunto para tu, qual vai ser o grau do resto? O grau do resto, vamos escrever assim, ó, o grau do resto, em função de x, vai ser sempre o quê? No máximo, 1 a menos do grau do divisor. Do grau de quem? Do divisor. Ah, legal. Do divisor. Como assim, Pepe? Por exemplo, se eu tiver um polinômio lá do quinto grau, legal? Do quinto grau. Isso aqui é um polinômio P de x. Show. E eu tenho o divisor do terceiro grau. Divisor do quê? Do terceiro grau. Então aqui está o divisor do terceiro grau. Se P de x está sendo dividido por D de x, eu vou te fazer uma pergunta. Qual vai ser o grau do quociente primeiro? Qual vai ser o grau do quociente? 5 menos 3, 2. Vai ser do segundo grau. Simples desse jeito. E o grau do resto? E o grau do resto? Se numa prova de somatória o cara virasse para você e falasse o seguinte: um polinômio do quinto grau está sendo dividido por um polinômio do terceiro grau. O resto vai ser do segundo grau. Verdadeiro ou falso? Falso, porque ele afirmou que vai ser do segundo grau. Não dá para afirmar. Por que não dá para afirmar, Pepe? Porque o que o Pepe acabou de falar para você? Que no máximo vai ser 1 a menos do grau do divisor. Ou seja, o que acontece? Ele pode ser de graus inferiores, é ou não é? Concorda comigo? Então ele pode ser de graus menores que isso. Ah, Pepe, então quer dizer que se eu estou dividindo por um polinômio do terceiro grau, o resto pode ter os seguintes graus. Ele pode ser do segundo, ele vai poder ser do primeiro, ou ele vai poder ser de grau o quê? Zero. Grau zero, que é um número só, que foi o que aconteceu com o nosso exemplo ali. Ah, que massa! Compreenderam isso? Show! Vamos para mais alguns detalhes e o segundo processo que muita gente acaba simplesmente ignorando, porque acha que é mais chato, é mais xarope de fazer, se acostumou a fazer o processo da chave e acaba deletando esse tipo de coisa. Então, sempre quando você tem uma opção a mais, cara, pode facilitar a resolução do problema durante a sua prova, no seguinte sentido: economia de tempo. Ah, legal, professor. Então, vem cá, presta atenção no
pepenianos aqui. Gente fina, é o seguinte, cara. Antes de continuar, eu vou antecipar uma ideia, porque pode surgir nos exercícios da sua apostila essa ideia. O que significa divisível para você? Divisível. Divisível quer dizer que a conta dá exata, não é verdade? Não é assim que a gente aprendeu lá no ensino fundamental? Se uma coisa é divisível por outra, a conta dá exata. Ou seja, se a conta é exata, o resto é igual a quanto, gente? 0. Então, a partir de agora, toda vez que pintar a palavra divisível no enunciado do problema, você já puxa uma setinha nele e escreve R igual a 0. Então, falou divisível significa que o resto vai ser igual o quê? A 0. Não se esqueça disso. Beleza? O resto da divisão é 0. Só para deixar claro isso aí. Bom, agora, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com o teorema ali de Descartes também, que foi o teorema da divisão, que a gente mostrou para você. Eu tenho lá um polinômio P de x, que é igual que o seu divisor D de x, vezes o seu quociente Q de x, mais o seu resto R de x. Ô Pepe, eu posso usar isso aqui para dividir? Claro que pode. Na verdade, o processo da chave saiu disso aqui. Fato. Gente fina, eu vou te mostrar como é que a gente trabalha com esse processo. A gente trabalha com esse processo da seguinte forma, comparando, ok? Vamos pegar o exemplo que o Pepe utilizou ali, justamente para o processo das chaves, que nós temos ali x ao cubo menos 2x ao quadrado. Eu vou colocar aqui, ó, x ao cubo menos 2x ao quadrado, mais 5x menos 4, mais 5x menos 4. Coloquei no lugar do P de x. Quem é o divisor? O divisor é x menos 5. Então, o divisor é x menos 5. E aí, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o quociente. Professor, mas o quociente é o que a gente quer descobrir, não é? E a gente não sabe o que é. Como é que eu vou substituir alguma coisa que eu quero descobrir? Você não sabe, mas você sabe o grau que ele vai ter. Não sabe? Qual é o grau que ele vai ter? Se isso aqui é do terceiro grau e isso aqui é do primeiro, terceiro menos primeiro, ou seja, 3 menos 1, 2. Quer dizer que esse polinômio aqui é do quê? Do segundo grau. É verdade, o Q de x é do segundo grau, isso é fato. Então você generaliza, dá nome aos bois. Você chama isso aqui do quê? De ax ao quadrado mais bx mais c, que é um polinômio completo do segundo grau. Tudo bem? Legal. E o resto, Pepe? Cara, se isso aqui é de primeiro grau, o divisor é do primeiro grau, o resto não tem que ser no máximo, você sempre coloca no máximo. No máximo, 1 a menos que ele? Sim. Então, se isso aqui é de grau 1, no máximo ele vai ser de grau 0. E grau 0 é uma constante. Vou chamar essa constante de K. Entendi, Pepe. Você pega o polinômio, o seu divisor, diminui o grau de um para o outro, acha o grau do quociente, coloca ele genericamente completo aqui, mas o resto, você pega o quê? O divisor. Se o divisor é do primeiro grau, o resto no máximo tem que ser 1 a menos. Então vai ser grau 0, que é uma constante. Mas se o divisor aqui fosse do quarto grau, o resto no máximo seria de que grau? Do terceiro. Então eu teria que colocar aqui uma forma genérica de um polinômio completo do terceiro grau. Nossa, professor, dá um trampo isso. Dá um trampo, mas tem sua utilidade, ok? Beleza? Como assim, Pepe? Vamos lá. Primeira dica, não mexa em nada aqui, porque a gente vai comparar igualdade, última aula que a gente teve, que o Pepe gravou em casa, inclusive, que é o seguinte, ó, essa parte você não mexe, x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais 5x menos 4. E aqui a gente se acaba, vamos se acabar, brother, bora se acabar. O que a gente faz? Chuveira, molha tudo, irmão, chua. X vezes ax ao quadrado, vai dar ax ao cubo. O verde está pegando bem na tela? Legal. X vezes bx dá bx ao quadrado. X vezes c dá cx. Menos 5 vezes ax ao quadrado. Menos 5ax ao quadrado. Menos 5 vezes bx dá menos 5bx. Menos 5 vezes c. Menos 5c. Mais o k que já estava ali. E agora a gente vai arrumar a casa.
Bora arrumar a casa? Bora arrumar a casa. Como é que a gente arruma a casa, professor Carequinha do demônio? A gente repete essa primeira parte, vou fazer aqui ainda. Você vai ter lá x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 5x menos 4 igual. Vai colocar em evidência os termos de mesmo grau. Então a gente vai pegar quem? X ao cubo, só tem ele? Só, então eu só copio ele ali, ó, ax ao cubo. X ao quadrado, tem mais x ao quadrado? Tem, ó, tem bx ao quadrado, menos 5ax ao quadrado, só. Então eu vou colocar o x ao quadrado em evidência e vou pegar apenas os coeficientes. Vou até destacar aqui, ó, b e menos 5a. Então pega ali mais b menos 5a. Fecha. Agora eu vou colocar em evidência o que tem x. O que tem x? Então eu coloco o x em evidência e vamos pegar os coeficientes do que tem x. O que tem x, galera? O cx, menos 5b. Tem mais alguma coisa que tem x? Não. Então pega os coeficientes, porque eu coloquei o x em evidência. Então eu vou ter ali c menos 5b. E o termo independente de x, o que não tiver x fica juntinho ali também, que no caso que foi o que sobrou, que é menos 5c mais k. Legal? Legal, Pepe. E agora, o que a gente faz? Coisa chata do capeta? Relaxa. A gente vai comparar. O coeficiente de x ao cubo aqui tem que ser igual ao coeficiente de x ao cubo aqui. Opa! Então significa que se aqui é 1, o A vai ter que ser igual a 1. Primeira conclusão que a gente chega. Achamos o valor do A. A igual a 1. Legal? Legal. Ei, coeficiente x ao quadrado aqui é menos 2. Tem que ser igual ao coeficiente x ao quadrado aqui, que é o quê? B menos 5A. Então vamos colocar lá. B menos 5A tem que ser igual a menos 2. Show. Mas eu já conheço o A. O A é 1. Substituindo aqui, vai ficar B. 5 vezes 1 dá 5. Igual a menos 2. Menos 5 passa para o outro lado somando. B vai ser igual a 3. Achei o B também. E vamos agora comparar, ou seja, igualar o coeficiente de x desse lado com o coeficiente de x desse outro lado. C menos 5b vai ser igual a quanto, gente fina? 5. Eu já conheço o B? Já conheço o B. Quanto vale o B? 3. Coloco o 3 aqui, vai ficar menos 5 vezes 3 dá menos 15 igual a 5. Passo menos 15 para lá, somando, C vai ser igual a 20. Acabei de achar o C. E por fim, o termo independente, que aqui é menos 4, vai ser igual ao termo independente de x aqui, que é menos 5c mais k. Ou seja, menos 5c mais k vai ser igual a menos 4. O c vale quanto, gente? O c vale 20. Então vai ficar menos 5 vezes 20 dá menos 100, mais k igual a menos 4. Esse menos 100 vem para cá somando, k vai ser igual a 96. Ô, gente fina, quem era o quociente mesmo? O quociente era ax ao quadrado mais bx mais c, que a gente deu nome aos bois, não é verdade? Então o quociente vai ser, quanto que vale o a? O a deu 1, 1x ao quadrado dá x ao quadrado. O b deu quanto? O b deu 3, então mais 3x. O c deu quanto? O c deu 20, mais 20. Tá aí o quociente. Vamos comparar com a chave que a gente fez ali? Então vem comigo. Deu ou não deu o mesmo resultado? Deu o mesmo resultado. X ao quadrado mais 3x mais 20. E o que é o k? O k é o nosso resto. E o k deu quanto? O k deu 96. Ou seja, foi o resto que a gente encontrou aqui? Foi ou não foi o resto que a gente encontrou aqui? Foi. Agora, galera, a gente fina do meu Brasil varonil. Compara. Olha o catatal, por favor, lá, linda. Mostra ali o quadro para a galera. Olha o catatal de conta. Agora volta para cá, lá, linda. Obrigado, florzinha. E olha o que a gente fez com a chave. Para, professor, mas nem fudendo que eu vou fazer aquilo ali, velho. Ô, brother, tem motivo de ter isso aí. Qual é o motivo, Pepe? A minha dica é a seguinte. Quando você tiver que trabalhar com divisão de polinômios e aqui, no meio de um dos coeficientes, tanto faz se é do dividendo ou do divisor, tiver uma incógnita, um A, né, um T, alguma coisa assim, até uma incógnita, isso aqui é legal. Vamos lá, até duas incógnitas nos coeficientes
Isso aqui é legal. Mais de duas incógnitas, se tivesse aqui um A, um B, um K mais T, mais uma letra aqui, várias incógnitas nos coeficientes aqui do dividendo e do divisor, eu sugiro que você trabalhe com esse processo de descartes ali, beleza? Bem entendido isso? Usando o teorema da divisão. Legal? Tem que saber os dois, Pepe? É muito interessante saber os dois. Eu sugiro para você que sim, tá? Beleza? Bora fazer exercício? Bora fazer exercício da nossa apostila. Então vamos lá. Vamos caprichar. Espero que tenha sido claro. Lembre-se, se você precisar... Deu. Se você precisar entrar em contato, me procure aí. Quem já tem o Pepe nas redes sociais, fique bem à vontade de me mandar ali um DM, que não tem problema algum. Eu levo um tempinho para responder, mas quem pergunta sabe que vira e mexe eu tô atendendo todo mundo aí, tá? Então vamos lá. Preste atenção aqui no exercício número 1 da nossa apostila. Ele diz o seguinte: determine o quociente Q de x e o resto R de x da divisão de P de x por D de x em cada caso abaixo. Ô, brother, tem letra? Tem letra? Olha aqui, tem letra aqui nos coeficientes? Não, não tem letra de maneira alguma. Chave neles. Nem vacila. Chave neles. Então vamos lá. Letra A. O que ele pede? P de x, já vamos colocar o P de x, que é 2x ao cubo, mais 3x ao quadrado, menos 3x menos 2. Legal? E já vou abrir a chave aqui. Dividido por quem? Por x menos 1. Aqui é interessante porque eu vou te dar já um toque de várias coisas que você vai percebendo aí durante as aulas de polinômio, que às vezes tem umas sacadinhas, umas informações que agilizam o processo. Mas já você vai ver, tá? Presta atenção, gente fina. O que acontece? Acontece o seguinte. Nós temos aqui o seguinte. Por quanto que eu multiplico x que eu vou ter 2x ao cubo? 2x ao quadrado. 2x ao quadrado vezes x dá 2x ao cubo, vem para cá, menos 2x ao cubo. 2x ao quadrado vezes menos 1, dá menos 2x ao quadrado, vem para cá, mais 2x ao quadrado. Vamos efetuar a conta, esse com esse some, 3 com 2 vai dar o quê? 5x ao quadrado, repito o restinho ali de cima que não teve com quem somar, e aí continua a divisão, porque isso aqui é do segundo grau e isso aqui é do primeiro. Por quanto que eu multiplico x que eu vou ter 5x ao quadrado? Por 5x. 5x vezes x dá 5x ao quadrado, vem para cá o quê? Menos 5x ao quadrado. 5x vezes menos 1 dá menos 5x, vem para cá o quê? Mais 5x. Esse com esse vai sumir. 5x com menos 3x vai dar o quê? 2x menos 2. Ainda dá para dividir? Dá, porque o grau do resto é 1 e o grau do divisor também é 1. Por quanto que eu multiplico x que vai dar 2x? Por 2. 2 vezes x dá 2x. Vem para cá o quê? Menos 2x. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Vem para cá o quê? Mais 2. Esse com esse vai sumir. Esse com esse vai sumir. Opa, deu 0. Significa que esse polinômio é o quê? Divisível por x menos 1. Lembra? Falei agora há pouquinho. O resto 0 significa divisível por x menos 1. Se ele só te pedisse o resto, precisava ter feito tudo isso? Não. Por quê? Olha só. 2 mais 3 dá quanto? 5. 5 com menos 3. 2 com menos 2, 0. Se a soma dos coeficientes de um polinômio dá 0, uma das suas raízes é 1. Então ele é divisível sempre por x menos 1. Ah, Pepe. Então já anota aí. Isso aí tem a ver mais com equações algébricas, mas pode facilitar a sua vida já nos problemas de polinômio. Então, quando a soma dos coeficientes de P de x, ou seja, de quem está sendo dividido, tá? P de x dá 0, é igual a 0, significa o quê? Significa que 1 é raiz desse polinômio, ok? E, porventura, esse polinômio dividido por x menos 1 sempre vai ser igual a 0. Tudo bem? Legal. Bora para a letra B de Busanfan de la Patrie. Busanfan de la Patrie. Para, Pepe. Já parei. Vamos embora. Vamos nessa.
Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Vamos lá, letra B de bondade. Vamos pegar o polinômio que está sendo dividido. X na quinta, menos 5x ao quadrado mais 5x, menos 5x ao cubo, mais 5x mais 1, mais 5x ao quadrado mais 1. E ele pede para dividir por quanto? Por x ao quadrado mais 3x, x ao quadrado mais 3x mais 1. É Wilson? Wilson! É. Por quanto que eu multiplico x ao quadrado, que eu vou ter x na quinta? É só diminuir os expoentes. X ao cubo. X ao cubo vezes x ao quadrado dá x na quinta, vem para cá, menos x na quinta. X ao cubo vezes... Agora eu estou acelerando um pouquinho, porque a gente já está no terceiro processo de novo das chaves. X ao cubo vezes 3x dá 3x na quarta, vem para cá, menos 3x na quarta. X ao cubo vezes 1 dá x ao cubo, vem para cá o quê? Menos x ao cubo. Esse com esse vai sumir. Opa, x na quarta tem com quem somar ali em cima? Não. Fica atento a esses detalhes. Então você repete. Menos 3x na quarta. Menos 5x ao cubo com menos x ao cubo dá menos 6x ao cubo. Mais 5x ao quadrado mais 1, que não tem com quem somar. Então você repete. Por quanto que eu multiplico x ao quadrado que eu vou ter menos 3x na quarta? Eu vou multiplicar exatamente por quanto? Ah, isso mesmo. Por menos 3x ao quadrado. Menos 3x ao quadrado vezes x ao quadrado dá menos 3x na quarta. Vem para cá, mais 3x na quarta. Menos 3x ao quadrado vezes 3x dá menos 9x ao cubo. Vem para cá o quê? Mais 9x ao cubo. Menos 3x ao quadrado vezes 1 dá menos 3x ao quadrado. Vem para cá mais 3x ao quadrado. Esse com esse some. 9 com menos 6 vai dar 3x ao cubo. 5 com 3 vai dar 8x ao quadrado mais 1. Por quanto que eu multiplico x ao quadrado que eu vou ter 3x ao cubo? 3x. Então, vamos multiplicar por 3x. 3x vezes x ao quadrado dá 3x ao cubo. Vem para cá o quê? Menos 3x ao cubo. 3x vezes 3x dá 9x ao quadrado. Vem para cá o quê? Menos 9x ao quadrado. 3x vezes 1 dá mais 3x. Vem para cá o quê? Menos 3x. Isso com esse vai sumir. 9. Menos 9 com mais 8x ao quadrado vai ficar menos x ao quadrado. Menos 3x não tem com que somar, eu repito. Mais 1. Fechou? Fechou. Por quanto que eu multiplico x ao quadrado que vai dar menos x ao quadrado? Menos 1. Menos 1 vezes x ao quadrado, vem para cá com o sinal trocado, mais x ao quadrado. Menos 1 vezes 3x, dá menos 3x, vem para cá, mais 3x. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Significa que vem para cá o quê? Mais 1. Fechou? Ou seja, esse com esse some, 1 mais 1. 2 é o grau do resto. Ô, gente, vamos lá. Eu pergunto para tu. Qual é o grau? Sem ver. Qual é o grau do quociente nessa divisão? Aqui é quinto grau, aqui é segundo, diminui. 5 menos 2, 3. Quociente é do terceiro grau. Fechou? Fechou. E deu ou não deu no terceiro grau? Deu, tá aqui no terceiro grau. O resto. Ó, o divisor era de que grau? O divisor era do segundo grau. Então, o resto, no máximo, vai ser 1 a menos. No máximo, vai ser do primeiro grau. É ou não é? Só que aí, ó, deu de grau 0. Pode dar grau 0? Pode. No máximo, ele poderia ser do primeiro. Ok? Mas pode dar de graus inferiores. Bem entendido isso? Legal. Bora para o exercício número 2 da sua apostila? Bora para o exercício número 2. O que diz o exercício 2? Vamos ler com você aqui no quadrão. Estou fazendo aqui a Lali virar para cima e para baixo essa câmera. Ele diz o seguinte: sendo o polinômio x ao cubo mais 2x ao quadrado mais mx mais n divisível. O que eu falei sobre divisível? Você grifa a palavra divisível, puxa a setinha e já escreve resto igual a 0. Na hora, não deixa para fazer depois, tá? Por x ao quadrado mais x mais 1, o valor de m mais n é... Ô, gente fina, tem incógnita ali nos coeficientes de algum dos polinômios? O que você acha? Tem? Tem, né? Tem um m e tem um n. Ah, são duas. Ah, professor, são duas incógnitas. Então eu vou fazer o processo de Descartes. Ô, brother, né? O processo da divisão, do teorema da divisão. Ô, brother, eu falei para tu que até duas eu tentaria chave, tá? Porque eu acho que fica mais fácil. E vai ficar mais fácil se você fizer chave ali também. Eu acho.
Mas, para você ver, a gente vai trabalhar com Descartes para trabalhar com alguma coisa em relação à teoria que foi passada. Ok? Mas se tivesse mais de 2 letras nos coeficientes, eu seguradamente trabalharia com Descartes, ou seja, o processo da divisão, o teorema da divisão, direto. Mas vamos lá, eu vou usar o processo de Descartes. Nós temos o seguinte, tá? Qual é o teorema da divisão mesmo? Um polinômio p de x é igual ao seu divisor vezes o seu quociente mais o seu resto. Falei para você que isso aqui é a informação mais importante da aula, tá? Beleza. Quem é que está sendo dividido ali? X ao cubo, então vamos colocar a criança aqui, x ao cubo, mais 2x ao quadrado, mais mx mais n, mais mx mais n. Quem é o divisor? O divisor é x ao quadrado mais x mais 1. Então vou colocar parênteses. O quociente vai ser de que grau, gente? Isso aqui é do terceiro, isso aqui é do segundo, diminuindo do outro, vai ser do primeiro. Então, genericamente, do primeiro e completo é A, x mais B. Tudo bem? Legal. E o resto, Pepe? O resto, no máximo, vai ser de que grau? O divisor é de que grau, gente? É do segundo. Então, o resto, no máximo, vai ser do primeiro. Então, eu vou dar nome aos bois. O resto eu vou chamar de CX mais D, também completo, só que agora, obviamente, usando outras letras ali, né, nos coeficientes. Tudo bem? Legal. Agora é só trabalhar. Repete isso aqui, mano. Nem mexe em nada. Ele deu mais alguma informação pra gente? Falou divisível, né? Se ele falou divisível, eu pedi para você grifar e me distrair. Se ele falou divisível, significa o quê, gente? Significa que o resto é igual a 0, não é verdade? Ah, é verdade, Pepe. Então isso aqui é igual a 0. Nem precisa pôr. Beleza? Nem precisa pôr. Legal? Legal. O seguinte, a gente pode trabalhar isso aqui, vai trabalhar com várias letras, o resto é igual a 0, vamos comparar os coeficientes, x ao cubo, vamos achar o A, papapi, papapá, bora fazer, tá? Chave ia ficar mais fácil, mas eu vou exercitar dessa maneira aqui. Repete aqui, ó, x ao cubo mais 2x ao quadrado mais mx mais n. Igual, chuvera, vai ficar ax ao cubo mais bx ao quadrado mais ax ao quadrado mais bx mais ax mais b. Legal? Legal. Show de bola. E aí eu peço para tu, isso aqui eu vou repetir. Vai repetir, professor? Vou repetir. X ao cubo mais 2x ao quadrado mais mx mais n. Legal. Ax ao cubo só tem ele. Vamos colocar o x ao quadrado em evidência. Quem é que tem x ao quadrado? Esses dois. Então vai ficar o quê? Vai ficar A mais B em evidência. Vamos colocar o x em evidência. Quem é que tem x? B e A também. Então vai ficar B mais A. E aqui nós vamos ter o B. Show de bola? Foi muito rápido? Foi muito rápido? Não? Coeficiente x ao cubo aqui é 1. Tem que ser igual ao coeficiente x ao cubo aqui, que é A. Já achei o valor do A. O A é igual a 1. Deixa guardadinho. Coeficiente x ao quadrado aqui é 2. Tem que ser igual ao coeficiente x ao quadrado aqui, que é A mais B. Ou seja, A mais B igual a 2. Como o A é 1, gente, o B vai ser igual a quanto também? Passa 1 para o outro lado. O B também vai ser igual a 1. Show de bola. Coeficiente de x, vou fazer com outra cor agora, é M. Tem que ser igual ao coeficiente de x aqui, que é B mais A. Então, M, dá para pegar legal aí? M é igual a B mais A. Eu já encontrei o valor do B igual a? Sim. Quanto que vale o B? A. Quanto vale o B? A. O B vale 1 e o A vale 1 também. Então vai ficar 1 mais 1. Ou seja, de cabeça! 2. Achei o valor do M. O M é igual a 2. Show de bola. E o termo independente. Quem é o termo independente? É o N. O N vai ser igual ao termo independente, que é B. Ou seja, se o N é igual ao B, o N vai ser igual a 1 também. O que ele pediu pra gente, galerinha, gente fina? M mais N. Foi ou não foi? Então, M mais N vai ser igual a 2 mais 1. 3, resultado do nosso exercício. Foi muito rápido?
Não? Qualquer coisa, me procure, tá? Daí o exercício número 2. Eu acho que o processo da chave seria mais simples, porque com 2 letras só de incógnita nos coeficientes, não complica. Lembrando que o resto teria que ser igual a 0, essa informação. Beleza? Que foi a sacada aqui, ó. Se você se distrai nisso, você ia trabalhar com várias letras e não ia achar nada. Beleza? Show de bola. Gente boa, terceiro exercício da nossa aula. Bora fazer. O que tem o terceiro exercício de pelvis? É esse exercício aqui que o Pepe trouxe, não é da sua apostila, tá? Porque da apostila já acabou do ensala. O Pepe trouxe essa questão da ESPM, a Faculdade Esperma. Não, não é Esperma, Pepe. Escola Superior de Propaganda e Marketing. É verdade, brother, de São Paulo. Ok? Tem um primo meu que se formou ali em publicidade e propaganda. Hoje ele trabalha num lugar muito chato. Ele trabalha para Campari, tá ligado? E ele promove festas, não promove nada. Com essa pandemia não está promovendo nada. Mas ele promovia festas nos bares de São Paulo para promover a bebida Campari. Que profissão chata essa, né? Bom mesmo é ser professor de matemática. Vamos lá. Sejam Q de x e R de x, respectivamente, o quociente e o resto da divisão do polinômio. Beleza. Então vamos pegar o polinômio. O polinômio eu vou chamar de P de x, que é igual a x na quarta, menos 4x ao cubo, mais 2x ao quadrado, mais 13x, menos 16. 6 adolescentes. Ok? Fantástico. O que a gente tem? Ele está dizendo que Q e R são, respectivamente, o quociente e o resto da divisão. De quem? De P de x por... Quem? Quem é o divisor? X ao quadrado menos 3. Fantástico. Se M é o valor mínimo de Q de x, então M é o quê? O valor mínimo de quem? De Q de x. Ele pede, então, R de M vale. R de M vale. Bora fazer a divisão? Bora fazer a divisão. Sem medo de ser feliz. Vem com pelvis. Cara, que processo que você vai usar? Vai. Não tem letra nas incógnitas, não tem nada. Então eu vou usar a chave, né? Óbvio. Então eu vou pegar lá x na quarta menos 4x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 13x menos 16 dividido por quem? Por x ao quadrado menos 3. Legal? Legal. Aí o que a gente vai ter? X ao quadrado menos 3. Por quanto que eu multiplico x ao quadrado? Que eu tenho x na quarta. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, tá? X ao quadrado. X ao quadrado vezes x ao quadrado dá x na quarta, vem para cá menos x na quarta. X ao quadrado vezes menos 3 dá menos 3x ao quadrado, vem para cá mais 3x ao quadrado. Esse com esse vai sumir. Menos 4x ao cubo eu repito. 2 com 3 vai ficar 5x ao quadrado, mais 13x menos 16. Por quanto que eu multiplico x ao quadrado que eu vou ter menos 4x ao cubo? Por menos 4x. Menos 4x vezes x ao quadrado dá o quê? Menos 4x ao cubo, vem para cá com sinal trocado. Menos 4x vezes menos 3 dá menos, mais 12x vem para cá, menos 12x. Esse com esse vai sumir. 5x ao quadrado não tem com quem somar, eu repito. Menos 12x com mais 13x vai ficar mais x, menos 16 que já estava ali. Legal? Por quanto que eu multiplico x ao quadrado que eu vou ter 5x ao quadrado? Por 5. 5 vezes x ao quadrado dá 5x ao quadrado, vem para cá menos 5x ao quadrado. 5 vezes menos 3 dá menos 15, vem para cá mais 15. Esse com esse vai sumir, vai sobrar x, menos 16 com mais 15 dá menos 1. Não dá mais para dividir, porque aqui é do segundo grau e aqui é do primeiro grau. Baixou? É menor que o grau do divisor? É, parou a conta. Esse é o divisor. Ah, então esse aqui é o resto, Pepe. Sim, esse aqui é o resto que ele estava chamando de R de x. Ah, legal, então R de x é igual a x menos 1. Legal. E esse aqui é o quociente, né, Pepe? Esse aqui é o quociente, é o Q de x. Tá, ele pediu o valor mínimo de Q de x. Cara, o Q de x, na verdade, não é uma função do segundo grau, criança esperança? É ou não é? É uma função do segundo grau. Então, se Q de x é uma função do segundo grau, dá uma olhadinha ali, ó, x ao quadrado menos 4x mais 5. Lembra? Vocês viram com o Ricardinho. A concavidade é voltada para cima porque o x ao quadrado é positivo. Carinha feliz. Ou seja, ele vai ter um ponto de mínimo.
né? Eu estou chutando aqui um gráfico, tá? Um ponto de mínimo. E esse ponto de mínimo vai ser o que, criança esperança? O y do vértice. Lembra disso? Ponto de mínimo de uma parábola é o y do vértice quando a concavidade está voltada para cima. É verdade, Pelvis. E como é que eu calculo o y do vértice, gente? Tem duas maneiras. Ou você acha o x do vértice e substitui, ou você joga direto na fórmula do y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Ou seja, menos delta é b ao quadrado menos 4ac sobre 4 vezes o a. Ou seja, o y do vértice vai ser, substituindo o b menos 4, vou fazer diretão. O b menos 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes o a, que é 1 vezes 5, vai dar 20, então menos 20, sobre 4 vezes o a, que é 1, que vai dar 4. Isso aqui vai ficar 16 menos 20, dá menos 4, com esse menos fica mais 4, dividido por 4, vai dar 1. Tudo bem? Ele pediu pra gente o quê? O resto quando achar o valor mínimo. Ou seja, o resto do valor mínimo, que é 1, substitua aqui, você vai ter 1 menos 1. Resposta do exercício, 0. Alternativa correta, letra E, de hemorroida. Um grande abraço, um grande beijo e um desejo de uma fantástica semana para você. Foi um barato estar contigo aí. Até a semana que vem. Me procure se precisar, @propepdm lá do Insta, que fica mais fácil de falar comigo. Tchau!